Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Quando você pensa no Titanic, imagina uma tragédia marítima épica que chocou o mundo. Mas a história está repleta de desastres tão angustiantes quanto, ou até piores. De embarcações superlotadas durante evacuações em tempos de guerra a navios modernos destruídos por falhas de projeto e condições climáticas severas, cada história revela um lado das viagens marítimas que é, ao mesmo tempo, fascinante e tragicamente humano. Bem-vindo a mais um episódio incrível dos Segredos e Fatos. Esses são os 10 naufrágios inacreditáveis piores que o Titanic. Em VMV Wilhelm Gustloff. Em 30 de janeiro de 1945, enquanto a Segunda Guerra Mundial se alastrava, o MV Wilhelm Gustloff foi colocado em serviço como um navio de evacuação no Mar Báltico. Originalmente construído como um navio de cruzeiro, ele foi reaproveitado para transportar refugiados, soldados feridos e civis desesperados tentando escapar do avanço das forças soviéticas. Em uma reviravolta cruel do destino, um submarino soviético torpedeou o navio. Em poucos minutos, seu casco modesto foi sobrecarregado pelas águas geladas do Báltico. Apesar de ser pequeno em comparação com os grandes transatlânticos da época, o Gustloff transportava quase 10.000 pessoas. Um número impressionante, especialmente diante do caos que se desenrolava a bordo. Muitas das vítimas eram famílias inocentes, apanhadas em uma luta desesperada pela sobrevivência. Essa tragédia, muitas vezes esquecida nos anais da história da guerra, continua sendo o desastre marítimo mais mortal já registrado, envolto em mistério e nas amargas realidades da guerra. MV Dona Paz. Na noite de 20 de dezembro de 1987, nas Filipinas, o superlotado MV Dona Paz partiu para o que deveria ter sido uma viagem comum. Em vez disso, colidiu de frente com o petroleiro em T-Vector. A colisão provocou instantaneamente um verdadeiro inferno em alto mar. Em questão de minutos, ambos os navios estavam completamente envoltos em chamas. Mais de 4.000 vidas foram perdidas nesse terrível acidente. Muitos dos passageiros embarcaram sem ter a menor ideia da tragédia que estava por vir. O que torna esse desastre ainda mais assustador é o fato de que o Dona Paz estava tão sobrecarregado que os registros oficiais mal conseguiam contabilizar todos os que estavam a bordo. Em meio ao caos, as operações de resgate tornaram-se quase impossíveis devido à intensidade das explosões e do fogo. O desastre do MV Dona Paz permanece como um lembrete sombrio de como a negligência com medidas de segurança e a superlotação podem transformar uma simples viagem em um pesadelo inimaginável. SS Sultana. Em 27 de abril de 1865, o SS Sultana partiu em uma jornada pelo rio Mississippi, carregando soldados que voltavam para casa após o fim da Guerra Civil. Superlotado muito além de sua capacidade, o navio era uma bomba-relógio prestes a explodir. Sem qualquer aviso, as caldeiras da embarcação explodiram repentinamente. Em um piscar de olhos, o navio foi dilacerado, mergulhando os passageiros em pânico nas águas agitadas do rio. A explosão tirou a vida de mais de 1.800 pessoas, muitas delas jovens soldados que já haviam enfrentado horrores no campo de batalha. Um detalhe pouco conhecido é que o projeto da caldeira da Sultana era falho desde o início, e os avisos sobre a superlotação foram ignorados em nome do lucro. A perda catastrófica daquele dia não apenas devastou inúmeras famílias, mas também revelou os perigos letais das primeiras viagens a vapor. O desastre do SS Sultana permanece como uma das tragédias marítimas mais subestimadas da história americana. RMS Imperatriz da Irlanda. Na noite de 29 de maio de 1914, o RMS Imperatriz da Irlanda, conhecido por sua elegância e comodidades modernas, navegava pelo nevoento Rio São Lourenço. Sem qualquer aviso, o navio colidiu com um objeto submerso que comprometeu seus compartimentos estanques. Em apenas 15 minutos,
o majestoso navio começou a tombar de forma incontrolável, mergulhando passageiros e tripulantes em um pânico absoluto. Mais de 1.000 vidas foram perdidas nesse desastre repentino, que aconteceu longe do oceano aberto, em um ambiente onde havia pouco espaço e quase nenhuma chance para escapar. O que torna essa tragédia ainda mais dolorosa é que muitos dos passageiros estavam relaxando, aproveitando o conforto de um cruzeiro tranquilo, sem imaginar que seriam empurrados de uma hora para outra para uma luta desesperada pela sobrevivência. Embora nunca tenha capturado a atenção global como o Titanic, o naufrágio da Imperatriz da Irlanda é um capítulo sombrio da história marítima, marcado pela velocidade impressionante da tragédia e pelo impacto profundo nos sobreviventes e nas famílias que ficaram para trás. SS General Slocum. No verão de 1904, o SS General Slocum partiu do porto de Nova York, cheio de passageiros animados, em sua maioria fiéis, a caminho de um cruzeiro de piquenique. O que deveria ser um passeio alegre se transformou rapidamente em um pesadelo. O navio, envelhecido e negligenciado, pegou fogo e virou no East River. Em poucos minutos, mais de 1.000 vidas foram perdidas em um incêndio que chocou a cidade e deixou os sobreviventes traumatizados. Testemunhas oculares relataram o horror vivido a bordo. O convés se tornou um caos absoluto, com passageiros em pânico, muitos dos quais não sabiam nadar ou não faziam ideia de como reagir àquela tragédia repentina. Um detalhe especialmente arrepiante: o SS General Slocum não contava com recursos básicos de segurança. Botes salva-vidas inadequados, coletes podres e ausência total de treinamento para emergências contribuíram diretamente para a escala da tragédia. Esse desastre não apenas abalou Nova York, mas também impulsionou mudanças nos regulamentos de segurança marítima, servindo como um lembrete sombrio da importância de se priorizar vidas humanas em uma era de progresso industrial acelerado. MV Lejola. Em 26 de setembro de 2002, o MV Lejola, uma balsa operada pelo governo do Senegal, partiu para uma viagem de rotina pelas águas traiçoeiras próximas à Gâmbia. Mas aquela jornada comum se tornaria uma das maiores tragédias marítimas da era moderna. O navio estava perigosamente superlotado, muito além de sua capacidade oficial. Mal preparado para enfrentar as condições do mar, ele foi surpreendido pelo início repentino de uma tempestade violenta. A estrutura da embarcação não resistiu. E com o peso excessivo dos passageiros, o Lejola virou quase instantaneamente, afundando em questão de minutos. Aproximadamente 1.863 pessoas perderam a vida. Muitos estavam sem coletes salva-vidas, e os esforços de resgate foram duramente prejudicados pela força da tempestade. Um fato pouco conhecido e perturbador é que a superlotação era um problema recorrente e já havia sido alertado diversas vezes por membros da tripulação e inspetores. No entanto, os avisos foram sistematicamente ignorados em nome de cronogramas rígidos e cortes de custos. O desastre do MV Lejola é um alerta brutal sobre o que acontece quando regulamentos de segurança são colocados de lado. Um lembrete doloroso de como decisões negligentes podem custar milhares de vidas. SS Cap Arcona. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o SS Cap Arcona, outrora um luxuoso navio de passageiros, foi reaproveitado para transportar prisioneiros de campos de concentração e civis internados. Em 3 de maio de 1945, enquanto estava ancorado no Mar Báltico, o navio foi bombardeado por forças aliadas, em um trágico caso de identidade equivocada e caos de guerra. Mais de 5.000 pessoas perderam a vida em uma explosão devastadora, tendo seus destinos selados em um dos desastres marítimos mais ocultos da história. O que torna esse evento ainda mais angustiante é que muitos dos que estavam a bordo já haviam sobrevivido a horrores indescritíveis. E seus momentos finais foram marcados por confusão, terror e pelas chamas que consumiram o navio, alimentadas por explosões de munição armazenada a bordo.
A história do SS Cap Arcona é cercada por segredos e silêncio, com muitos detalhes ainda perdidos na névoa da guerra. Mas seu legado permanece como um testemunho sombrio da crueldade do conflito e de como os mais vulneráveis podem ser as maiores vítimas até mesmo nos minutos finais da destruição. SS Eastland. Em 24 de julho de 1915, o SS Eastland, uma belíssima embarcação conhecida por seus interiores luxuosos, estava prestes a zarpar para um piquenique de empresa ao longo do rio Chicago. Em uma reviravolta inesperada, o navio de repente começou a inclinar e, em seguida, virou completamente, prendendo centenas de passageiros em um capotamento desastroso. Em menos de um minuto, 844 vidas foram perdidas, quando o que era para ser um passeio alegre se transformou em uma armadilha mortal no meio de um ambiente urbano próspero. O desastre foi agravado por um detalhe sombrio. O projeto do navio havia sido comprometido por modificações que o tornaram perigosamente instável, algo que só veio à tona após a tragédia. Testemunhas oculares descreveram a cena como um verdadeiro pandemônio, com gritos de socorro ecoando pelas margens do rio. A tragédia do SS Eastland não apenas destruiu vidas naquele dia, mas também provocou uma onda de choque nacional, forçando uma reavaliação dos padrões de segurança e engenharia naval nos Estados Unidos. MV Al-Salam Boccaccio 98. Nas primeiras horas de 3 de fevereiro de 2006, o MV Al-Salam Boccaccio 98 partiu para o que deveria ser uma travessia rotineira do Mar Vermelho, saindo do Sudão. Apesar de sua aparência moderna, o navio estava superlotado e carecia de medidas de segurança adequadas. À medida que navegava por condições climáticas cada vez mais severas, a água começou a invadir a embarcação em um ritmo alarmante. Em questão de minutos, a balsa se tornou uma verdadeira zona de desastre. Para piorar, um incêndio catastrófico eclodiu a bordo, consumindo mais de 1.000 vidas. Testemunhas relataram os momentos aterrorizantes em que passageiros desesperados lutavam por qualquer chance de sobrevivência, enquanto a tripulação, despreparada, tentava conter o caos. Um detalhe menos conhecido, mas crucial, é que, apesar de sua construção moderna, o navio nunca havia passado por treinamentos rigorosos de segurança ou verificações de equipamento. Essas falhas selaram seu destino. O desastre do MV Al-Salam Boccaccio 98 é um lembrete perturbador de que a tecnologia, por si só, não é garantia de segurança. Sem o devido cumprimento dos protocolos, até mesmo os navios mais modernos podem se tornar armadilhas mortais. MS Estônia. Na noite de 28 de setembro de 1994, o MS Estônia cruzava o Báltico carregando grandes expectativas e um design considerado de ponta. Mas, à medida que uma tempestade feroz se intensificava, a embarcação começou a tombar incontrolavelmente. Em poucos minutos, uma falha catastrófica na porta da proa permitiu a entrada de grandes volumes de água. O navio se partiu e afundou nas águas congelantes, levando consigo 852 vidas. Os sobreviventes descrevem um cenário surreal. O céu claro deu lugar à escuridão repentina, e a sensação de segurança foi substituída por puro pânico. Investigações posteriores revelaram uma combinação fatal de falhas de design e deficiências de comunicação durante a emergência. Esses fatores contribuíram diretamente para o naufrágio rápido e inesperado do navio. O desastre do MS Estônia permanece como um dos mais misteriosos e chocantes desastres marítimos da era moderna. Um testemunho gritante de como, mesmo os navios mais avançados, não estão imunes à fúria da natureza, especialmente quando as salvaguardas falham.